Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Vivo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o que tá no título, obviamente, que é mais um vídeo no estilo daquele que eu fiz sobre experiência versus qualidade, qual que é o mais importante. Eu vou fazer meio que uma série disso, no caso, uma série de vídeos, não é uma série obrigatória, mas eu acabei pensando num novo tema, principalmente depois de eu ter assistido um vídeo falando sobre One Piece, como também está na thumb. O vídeo era falando sobre abordagem e argumento, algo do tipo, eu não lembro o título do vídeo, mas é no canal que eu não vejo os outros vídeos, eu só vi esse especificamente porque o YouTube me recomendou e acabei achando bem interessante o que ele falou, mesmo que eu tenha discordado completamente dos argumentos que ele usou no vídeo pra opinar, basicamente. Mas ele me deu a ideia de fazer esse vídeo porque muita gente tem a visão de que para um anime ser realista ou maduro ou qualquer coisa do tipo, ser levado a sério, ele tem que ser pé no chão o tempo todo. Ou até, como eu falei no último vídeo sobre os animes adultos, ele tem que ser muito violento, muito sanguinário, pra se assemelhar com a vida real, digamos assim. Algo que eu discordo completamente, eu posso usar vários exemplos e por isso que eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. E é basicamente isso, eu não vou fazer um vídeo resposta ao vídeo do cara, mas eu vou deixar o vídeo do cara aí na descrição pra quem quiser ver. Ele basicamente fala que o One Piece não funciona, o argumento do One Piece não funciona por causa da abordagem, porque os personagens são toscos, então o argumento dele não funciona. E eu acho, é claro que é só uma opinião dele, mas ele chamou os personagens infantis e comparou com Berserk, disse que Berserk é super realista, o que todo mundo sabe que não é verdade, que Berserk tem uma arte de fato muito realista e detalhada, mas o universo é muito exagerado, mesmo que ele seja muito nu e cru no sentido de violência. Isso não torna ele mais realista, e é sobre isso que eu vou abordar no vídeo de hoje, basicamente. Enfim, eu vou começar aqui falando sobre as bizarrices em animes. Pra mim, a arte como um todo tem pouquíssimos limites. A arte tem um objetivo e ela quer transpor ele, ela pode de qualquer maneira, contanto que siga a mensagem, obviamente. Então, pra mim não existem limites na arte, então logo de cara eu já vou dizer que eu discordo completamente, obviamente que o anime precisa ser realista para ele ser maduro, ele não pode ter exageros, ele não pode ser fictício para trabalhar temas maduros. Não, ele pode ser super exagerado, cartunesco e ao mesmo tempo ter mensagens super complexas e até muito importantes. Existem vários até desenhos ocidentais que provam isso, como Hora de Aventura, Apenas um Show. Eles podem ser bem bobos e exagerados em universo, mas eles têm suas próprias mensagens maduras que estão ali escondidas e também sendo transpostas pro espectador. Então, para mim, as bizarrices não são defeitos, elas são, na verdade, nada além do autor usando toda a sua criatividade que ele tem direito de usar. Porque a ficção não tem limites. A ficção é justamente pra gente fugir da realidade. Obviamente não entrando na área de escapismo, mas a ficção, ela não precisa seguir a risca a realidade para trazer mensagens que afetem a realidade, que possam ser identificáveis com quem está consumindo a obra, ou seja qualquer tipo de mídia, no caso. Para mim não faz sentido você limitar um anime a ser realista só porque você pensa que assim ele vai ficar mais maduro e mais sério. Se você não consegue levar um anime a sério e as mensagens que ele passa unicamente por ele ter alguma tosqueira, alguma bizarrice, isso é mais limitação da própria pessoa do que a arte, porque não se pode limitar a arte. Qualquer tipo de conteúdo pode ser bom, contanto que o autor consiga trabalhar isso de forma positiva, de forma boa e de forma consistente. A maior prova disso é One Piece, justamente. One Piece está há mais de 20 anos funcionando com a mesma fórmula todo arco, mas em todo arco tem um diferencial. Todo arco ele é criativo e alguma bizarrice, mas em contrapartida ele passa algum tipo de mensagem que é importante. Então, One Piece é o equilíbrio perfeito, tanto que eu coloquei na thumb e eu vou usar ele de exemplo. Pra mim, One Piece não falha no argumento dele por causa das tosquices que ele tem. Não é porque tem um vilão chamado Bug, que é um palhaço em One Piece, que eu vou deixar de levar a sério as mensagens que tem no arco de Origin Town, que se semelham bastante com a valorização das pessoas, a valorização da loja, a valorização do seu dono, que é basicamente o que transpôs a história do Chuchu, acho que é o nome do cachorrinho. Bom, essa história é incrível, ela é muito bem construída e ela constrói perfeitamente algo que está relacionado com o personagem do Luffy, que é valorizar o tesouro por causa de quem o deu. O chapéu de palha não é algo valioso em ouro, mas o Luffy valoriza porque foi o Shanks que deu. Isso é transposto nesse arco, que o vilão é muito bobo, mas não tem nenhum problema, porque ambos não atrapalham nenhum deles. E o Bug é muito engraçado, ele é muito carismático. Pra mim, as pessoas que geralmente acabam preferindo mais coisas realistas, mais maduras, acabam se limitando a um tipo de obra que às vezes pode ser muito chata.
Qual a necessidade de você consumir uma obra que é unicamente séria do início ao fim? Não tem problema uma obra ser assim? Não tem. Mas também não tem problema a obra ter características que sejam visadas para comédia, sejam mais cômicas e mais toscas propositalmente. Não é porque o One Piece é bizarro em vários sentidos, é muito colorido, que ele é infantil e isso infantiliza as mensagens que está por trás dele. Não, isso não anula absolutamente nada, então eu acho que infelizmente essas críticas que fazem One Piece, ainda comparando com Berserk, são bem superficiais e não fazem o menor sentido. Principalmente comparando com Berserk. Berserk é uma obra que tem um traço muito realista e tem mensagens muito realistas, mas o mundo é completamente surreal. Ele é um dark fantasy fudido, ele é muito pessimista e ele é tão pessimista que acaba saindo do realismo, indo pra algo bem surreal, essa é a palavra. Então, nem Berserk as pessoas falam que é tão realista, que mostra que a realidade é nua e crua. Não, Berserk não faz isso. Berserk tem sangue pra todo lado, tem estupro pra todo lado, e sincero, a realidade não é só isso não, cara. No Berserk, ele exagera muito em alguns pontos da realidade. Então, até Berserk, que é uma obra que tanta gente exalta como madura, tem suas bizarrices e de outra forma, ela é transposta de outra forma. One Piece transparece as suas bizarrices através de muita cor e muita comicidade, e Berserk as transparece de forma sombria, realista, justamente por causa do tom da obra. Diferentes obras, no caso, têm diferentes tons. Não é porque One Piece é de um jeito que outra obra do mesmo gênero também tem que ser daquele jeito. Não. Cada uma das obras pode trabalhar com o que quiser, da forma que quiser. Não é porque em One Piece tem X coisa como o poder da amizade, alguma conveniência, que ele anula as mensagens dele e vira uma obra muito surreal de se acreditar. Não, cara. Cada coisa que é adicionada em um anime e mangá pode ser trabalhada de maneira positiva. Conveniências, infantilidade, até mesmo bizarrice. Tudo isso pode ser trabalhado de maneira positiva. Não dá pra ser preto e no branco e dizer que por One Piece ter alguma dessas características que o argumento dele é anulado, que as mensagens são anuladas. Pra mim isso não faz o menor sentido e vale pra qualquer tipo de obra. Naruto, por exemplo, Naruto pode ter piorado muito na Guerra Ninja. Eu sei que todo mundo tem problemas com a Guerra Ninja, mas as mensagens que a guerra possui não são anuladas por causa do exagero dos poderes nem nada tipo. É problema do roteiro, mas a bizarrice que Naruto vai tendo com o tempo não anula as mensagens originais, boa parte delas no caso. Então isso vale para qualquer tipo de obra. Até Gash Bell também tem mensagens incríveis, tem um final que é emocionante justamente pelo realismo e imersão que a obra consegue causar, mesmo com tanta bizarrice nesse mundo. Então, pra mim, um anime ser bizarro, um anime ser anti-realista, digamos assim, é só positivo, porque a arte expressa criatividade, ela exige criatividade. Você ser criativo na arte sempre vai ser positivo praticamente, contanto que você aproveite isso muito bem. Mas, eu não vou ser injusto, eu obviamente tenho que dizer que obras que são mais pé no chão tendem a passar mensagens de maneira muito mais impactante e identificável. E um exemplo que eu vou usar aqui também, que está na thumb, é Oyasumi Pum Pum. Oyasumi Pum Pum é um ótimo mangá que eu subestimei bastante antes de ler, porque eu pensava, poxa, eu acho que eu nunca vou conseguir me identificar tanto com uma obra, porque ele não tem poderzinho, não tem blá blá blá, não tem nenhum exagero, não tem nenhuma criatividade aparentemente. Mas não, Oyasumi Pum Pum é muito realista e ele passa uma realidade muito pessimista, mas justamente por ele ser muito pé no chão, trabalhar com crenças religiosas, com até a primeira punheta do Pum Pum, com trabalhar com o slice of life de um adolescente, no caso passando do início da puberdade até a vida adulta, justamente por ele ter essa trajetória tão realista que as mensagens que o Pum Pum passa e as coisas tristes que acontecem nele me emocionam muito mais, me impactam muito mais. Eu vou ser sincero, em várias cenas que Pum Pum teve, com personagens até coadjuvantes, me impactaram muito mais e me deixaram muito mais agoniados, tensos do que cenas de próprio One Piece, que é a minha obra favorita. Eu não chorei com o Oyasumi Pum Pum, mas eu senti muito esse Pum Pum. Quando eu terminei de ler Pum Pum, pela obra ser tão pé no chão e ter uma arte tão realista, ter temas tão realistas, num mundo tão realista, eu me identifiquei muito mais, porque eu fiquei com medo daquilo acontecer na vida real. Então, mesmo que eu ache que bizarrices e a criatividade não devam ser limitadas na arte, eu acho que, inevitavelmente, obras mais maduras são aquelas que tendem a ser mais realistas, obviamente. Você pode passar uma mensagem muito boa através do surrealismo, mas o realismo sempre vai ser muito mais identificável, e é por isso que tantas obras dessas são tão populares. As pessoas que só assistem shonen, com o tempo elas enjoam e procuram seinens desse tipo, justamente porque eles tendem a ser mais pé no chão e mais identificáveis, mesmo que não sejam todos. O Oyasumi Pum Pum é um exemplo perfeito disso. Pra mim, não existe uma obra que consiga passar tanto pessimismo de forma tão realista como Pum Pum, porque é absurdo, a arte é tão densa, ela é sombria,
e ainda tem a realidade para compor aquilo mais ainda. Então, inevitavelmente, obras mais maduras para mim são aquelas que tendem a ser mais pé no chão. Eu não consigo tender para o lado da bizarrice. Tudo bem, o Oda tem mensagens incríveis transpostas em One Piece, outras obras também acabam tendo, como Gash Bell, que eu já citei de exemplo, mas Pum Pum, justamente por ser pé no chão, inevitavelmente vai ser aparentemente mais maduro. Não necessariamente que as mensagens sejam mais importantes que as de One Piece ou não, mas ele impacta mais. Então eu acho que é essa a verdadeira qualidade do realismo nas obras. Não é, uma obra não é automaticamente boa por ser humana e muito realista e muito identificável, não. Isso é só uma ferramenta para deixar a obra mais identificável. O que deixa a obra identificável é a qualidade do roteiro usado em meio a esse tipo de obra mais realista. Então, obras mais maduras não necessariamente precisam ser realistas, mas serem realistas é o que potencializa mais ainda. Eu acho que é essa a frase certa, pelo menos na minha opinião. Muitas pessoas acabam menosprezando obras shonen justamente por elas serem muito fantasiosas. Mas boa parte passa as mesmas mensagens de seinen ou qualquer outra obra que tende a ser realista. Então, eu acho que depende de cada obra, de certa forma. Mesmo que algumas mais realistas tendam a ser mais maduras, eu acho que qualquer tipo de obra pode ser madura. E obras que conseguem ser maduras e ainda serem bizarras, mesmo que eu acho que sejam talvez inferiores a obras mais realistas e maduras, eu acho que valorizo elas mais ainda, porque elas conseguiram fazer algo criativo e ainda identificável para a nossa realidade. Então, isso é um trabalho imenso e muito complicado. Tanto que são poucas obras shonen que nem One Piece que são tão elogiadas em questão de mensagem, justamente porque a maioria acaba não conseguindo ter esse equilíbrio perfeito entre bizarrice e maturidade, no caso. Então, eu acho que existe um meio termo entre ambos, mas infelizmente eu tenho que admitir que a maturidade em obras realistas acabam sendo mais positivas. Mas, enfim, não julgue uma obra pela capa. Essa é a mensagem principal do vídeo. Porque o que o cara fez no vídeo de One Piece, ele basicamente julgou One Piece pela capa. Ele não conseguiu entender o One Piece, as mensagens dele, por causa das tosqueiras que o One Piece tem. Sendo que isso não interfere em nenhum momento na mensagem. As pessoas precisam separar a mensagem da maneira que ela é abordada. Tudo bem que a abordagem é muito necessária para você entender e porque é a primeira camada da mensagem. Mas ambos andam separados em algum momento. Você não pode julgar um só por causa de outro, basicamente. Essa é só a minha opinião. E esse foi o vídeo. Fui.